A paixão, morte e ressurreição de Jesus segundo Lucas. Capítulo 22. Quando se aproximava a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, pois tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas foi tratar com os chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e começou a procurar uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo-lhes: vão preparar o jantar da Páscoa para nós. Eles perguntaram: onde queres que o preparemos? Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um jarro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o salão de hóspedes onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um grande aposento mobiliado no andar de cima. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinem à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e partilhem entre vocês. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou também o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Então começaram a discutir entre si sobre qual deles seria o que faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não devem ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino e se sentem em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, hoje o galo não cantará antes que você negue 3 vezes que me conhece. Perguntou-lhes Jesus: quando eu os enviei sem bolsa, sacola ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e também a sacola, e quem não tem espada,
venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os transgressores, pois o que a mim se refere está chegando ao fim. Eles disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Capítulo 23. Então a assembleia toda se levantou e levou Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, constatamos que este homem subverte a nossa nação, proíbe o pagamento de impostos a César e afirma ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro base alguma para uma acusação contra este homem. Eles, porém, insistiam, ele está perturbando o povo em toda a Judéia com o seu ensino. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que Jesus era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito alegre ao ver Jesus, pois há muito tempo queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também ver Jesus realizar algum milagre. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali e o acusavam com veemência. Então Herodes e seus soldados zombaram dele e o ridicularizaram. Vestiram-no com um manto elegante e mandaram-no de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos tornaram-se amigos. Antes disso, eram inimigos. Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse, vocês me trouxeram este homem como alguém que incita o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nele base alguma para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois mandou-o de volta para nós. Como veem, ele não cometeu nada que mereça a morte. Portanto, vou libertá-lo depois de castigá-lo. Mas todos eles gritaram em coro, acaba com este homem. Solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por homicídio. Querendo soltar Jesus, Pilatos apelou de novo a eles. Mas eles gritavam, crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou, por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei nele nada que mereça a morte. Vou, pois, castigá-lo e libertá-lo. Mas eles insistiam, exigindo aos gritos que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles prevaleceu. Pilatos decidiu conceder-lhes o que pediam. Libertou o homem que fora lançado na prisão por insurreição e homicídio, a quem eles pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão, um homem de Cirene, que voltava do campo, e o obrigaram a carregar a cruz e a seguir a Jesus. Grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois virá o tempo em que dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós. E as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá com a seca? 2 outros homens, que também eram criminosos, foram levados com Jesus para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos,
um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E dividiram as suas roupas, tirando sortes. O povo observava, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou outros. Que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também se aproximaram e zombaram dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima dele havia um escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto a você, hoje você estará comigo no paraíso. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que pensar, quando dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol aproximaram-se delas. Assustadas, as mulheres prostraram o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram isso aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas os apóstolos não acreditaram nelas, pois as palavras lhes pareciam um absurdo. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu apenas as faixas de linho e retirou-se, maravilhado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias. Quais coisas? Perguntou ele. Responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que era um profeta, poderoso em palavras e em ações diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Além disso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram atônitos. Estiveram de manhã cedo no sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tiveram uma visão de anjos, que disseram que ele vive. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e confirmaram que tudo estava exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Então Jesus lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para onde iam, Jesus deu a entender que ia mais longe. Mas eles insistiram fortemente: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que viam um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seu coração? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem ainda, tão cheios de alegria e de admiração, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Então lhes disse: Foi isso que eu lhes disse enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder que vem do alto. Tendo-os levado para as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.